Muito bem, pessoal, vamos começar aqui a nossa live de hoje. O assunto a ser abordado é o binômio de Newton e os números binomiais, né? E também o triângulo de Pascal. Temos o formulário que foi feito aí até essa semana, né? Ele está valendo ainda. E conta com 2 exercícios básicos aí sobre esse tema, né? Então, muito bem, vamos lá. Estão me ouvindo direitinho? Sim, professor. Ótimo. Então vamos lá. Vou abrir minha câmera hoje. Mas você sempre liga? Oi? Mas você sempre Semana liga a passada, câmera? semana passada eu não liguei não, né? Tava meio gripado, sei lá. Acabei não abrindo. Enfim, vamos falar um pouco sobre esse triângulo que vocês estão vendo aqui. O triângulo de Pascal, ele é usado já faz muito tempo na matemática. Ele é bem antigo já. E ele tem uma relação muito próxima, ele tem uma relação muito aproximada com o binômio de Newton. Ele é muito usado para resolver quando a gente tem uh, soma, soma de termos elevada a um expoente. Soma subtração, né? De termos a um expoente maior que 3, por exemplo. De 4 para cima. Porque até o expoente 3, a gente tem as regras, né? É o quadrado, o cubo, né? O quadrado da soma de dois termos, ou o quadrado da diferença de dois termos. E também tem o cubo, né? O cubo da soma ou o cubo da diferença de dois termos. A gente tem as regrinhas básicas, né? Agora, quando a gente tem expoentes acima de 4 para cima, já fica um pouco mais complicado. A gente tem que fazer o produto, né? 4 vezes lá tal. O primeiro pelo segundo, depois o que deu vezes o próximo de novo, depois vezes o próximo. A gente tem que fazer a multiplicação dos 4 termos, né? Ele vezes ele, vezes ele, vezes ele. 4 vezes. E aí fica uma distributiva enorme. Para isso, a gente usa o triângulo de Pascal e o binômio de Newton, né? A gente usa os dois juntos dentro da análise combinatória, que é o quê? A combinação simples, né? Então eu vou dar uma passada rapidamente aqui. Por exemplo, no coeficiente binomial. O que é o coeficiente binomial? É aquela formulazinha da combinação simples. N sobre P. N termos usados, tomados de P a P, né? Então temos aqui, ó, coeficiente binomial. Binomial porque eu estou usando dois termos, né? Os números que compõem o triângulo de Pascal são chamados de números binomiais ou coeficientes binomiais. Um número binomial é representado por n sobre p. O n é o numeral, né? Ou são números naturais. São números naturais. Ou coeficientes, né? Binomiais. Um número binomial é representado por n e p. Com n e p são números naturais. O n é o denominador. Perdão. O n fica lá em cima, é o numerador. E o p é o denominador, tá? Em cima, embaixo. Em cima, numerador. Embaixo, denominador. O número binomial é calculado a partir da relação C. Esse Czinho é de combinação simples, que a gente já fez nas aulas anteriores, não sei se vocês estão lembrados, que tem lá o n fatorial sobre, aqui ó, n fatorial sobre p fatorial, que multiplica o n menos p fatorial. Então eu pego o n lá em cima, né?
fatorial. Aqui eu faço P fatorial. Em seguida eu faço N menos P fatorial. Então isso a gente já tinha visto anteriormente, tá? Então a gente vai usar o fatorial dos números aí. Para conseguir fazer o quê? Montar o meu triângulo de Pascal. Tá ok? Alguma pergunta sobre isso, gente? Olha aqui embaixo. Aqui a gente tem o N e o P aqui, ó. O de cima é o N e o de baixo é o P. Eu preciso fazer esse cálculozinho aqui, ó. Essa fórmula que eu acabei de falar para vocês, em cada um deles lá embaixo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Em cada um deles lá embaixo. N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Só que eu preciso realmente fazer isso. Olha só lá embaixo. Inclusive no vídeo que eu mandei para vocês no formulário, tinha lá uma explicaçãozinha sobre isso, né? O triângulo de Pascal é construído colocando-se os números binomiais de mesmo numerador na mesma linha. Ou seja, se eu estou na linha 0, todos os numeradores vão ser 0. Na linha 1, todos os numeradores serão 1. E assim por diante. O numerador, o número de cima, tá? O denominador, ele vai contar de 0 até o expoente que eu tiver. Até o n que eu tiver querendo achar. Eu quero, por exemplo, A mais B, que é o nosso exercício número 2 lá, né? Eu quero A mais B elevado a 5. Então, o meu denominador, o meu número de baixo, vai do 0 até o 5. Deixa eu ver se é o caso aqui, ó. Aqui foi a linha, depois a gente tem o N aqui, né? Vamos aqui parar na linha 4, ó. Vamos supor que aqui eu tivesse que resolver A mais B elevado a 4. Então, o meu P lá embaixo, ó, seria o quê? O 4. Ia do 0 até o 4. E o meu numerador seria tudo 4. Ia parar no 4 também, tá? Então, eu ia parar no 4 numerador e 4 denominador aqui, ó. O meu último número ia ser 4, 4. 4 sobre 4. Tá certo? Então, olha só que legal. Eu vou ter esse monte de números binomiais que eu vou ter que resolver usando essa formulazinha aqui, né? Ó, que eu acabei de passar para vocês. E eu vou chegar nisso aqui, ó. Eu tenho algumas regrinhas. Tem algumas regrinhas que já foram vistas lá no vídeo, tá certo? Quando os números de cima e de baixo são iguais, dá 1. Quando o de baixo é menor, é uma unidade menor que o de cima, e assim por diante. Então a gente tem. E outra coisa, quando eu estiver na terceira linha, da terceira linha em diante, eu nem preciso mais fazer a combinação simples, usar aquela formulazinha. Quando eu estiver aqui, ó, da terceira linha para baixo, ó, linha 0, não esquece que começa na linha 0. A linha 0 sempre vai dar 0 sobre 0, que vai dar 1. Então, sempre vai começar com 1 e terminar com 1. Todas as linhas. Ó, todas as linhas começam com 1 e terminam com 1. Tá certo? Olha só que legal. Quando você chegar na linha 3 em diante, você não precisa mais fazer, usar a formulazinha. Você apenas precisa fazer a soma dos números, a soma das linhas. Por exemplo, olha aqui, ó. 1, aqui em cima do amarelo, ó. 1 mais 2, o resultado é o número que está lá embaixo, que vai ficar embaixo aqui, ó. 3. 1 mais 2, 3. Olha agora os dois amarelos, na primeira linha amarela aqui, ó. 1 mais 3, o resultado vai ficar aqui embaixo. Olha a setinha vermelha aqui, ó. 1 mais 3, 4. A mesma coisa seria o do lado aqui do vermelho, do amarelo, aliás. 3 mais 3, ó lá embaixo, ó. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, ó embaixo do 3 mais 1, 4. Aqui 6 com 4 daria
10. E assim por diante, tá certo? Então, a partir da linha 3, eu resolvo tudo bonitinho, faço a fórmula, monto daquele jeitinho lá e resolvo. Monto aqui, né? Ó, faço até a linha 3. Porque pode ser que não seja apenas números, entendeu? Perdão, pode ser que não seja apenas A mais B, pode ser X mais 2. Se for X mais 2, eu vou ter que fazer ali alguns cálculos a mais, que já foram feitos ali no vídeo que foram mandados, né? E a gente pode aprofundar isso mais tarde. Passo até a linha 3, e a partir da linha 3, eu posso ir fazendo a soma das linhas, ok? Que nem eu fiz aqui. Soma dois números, o resultado você põe embaixo dos dois que você somou. Tá certo? Quando você tiver ele desse jeito aqui, ó. Quando você tiver desse jeito aqui, não tem problema. Você vai somar os dois números e o resultado vai embaixo do segundo número, ó. 1 mais 1, 2. Vai embaixo aqui, ó. 1 mais 2, vai embaixo do segundo número que foi somado, ó. 1 mais 2, põe aqui embaixo, ó. 3. 1 mais 3, põe embaixo do segundo número, que é o 3. Ó. 1 mais 3 é 4. Põe embaixo do segundo número. 3 mais 3, põe embaixo do segundo número o resultado. 3 mais 3 é 6. 3 mais 1, 4. Põe embaixo do segundo número. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Perguntas? Estão me Tranquilo, ouvindo? professor. Ah, tá. Nossa, ninguém falou nada. Ninguém tem dúvida. Mas para quem assistiu o vídeo, não tem segredo, tá? Vamos falar aqui, ó. O binômio de Newton. Quando a gente fala binômio de Newton, a gente está falando de dois números, que são aqui, ó. O binômio de Newton é a potência formada da forma x mais y. Esses são os meus dois termos, o x e o y. Esse é o meu binômio. É a soma de dois termos elevado a uma potência n, tá? Sendo x e y números reais e n um número natural. O n é o meu expoente. É o n que vai determinar, é esse expoente que vai determinar quantas linhas eu vou fazer. Por exemplo, é x mais y elevado a 4, eu vou fazer até a linha 4. Não esquecendo que o meu triângulo de Pascal, ele começa na linha 0. Então, se eu tenho que fazer até a linha 4, eu vou ter 5 linhas. Tá certo? Ó, linha 0, 1, 2, 3, 4. Aqui, por exemplo, tá até a linha 5. Até a linha 5, eu terei 6 linhas, porque eu começo a contar da linha 0. Eu começo sempre da linha 0. Certo? E assim por diante. Não tem erro. O meu expoente é 7, eu vou até a linha 7. Só não pode esquecer que começa da linha 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? E assim por diante. Tenho essa fórmula. Essa fórmula aqui, eu não vou falar sobre ela agora, porque eu vou explicar ela de uma forma mais simples, vamos dizer assim, mais prática. Temos aqui os nossos exercícios. Vamos só falar um pouquinho agora sobre o Triângulo de Pascal, a história dele. O Triângulo de Pascal é uma ferramenta bastante antiga da matemática. Ao longo da história, ele recebeu vários nomes, mas os mais adotados atualmente são triângulo aritmético e triângulo de Pascal. O mais usado mesmo é o triângulo de Pascal, certo? O segundo nome é uma homenagem ao matemático que fez várias contribuições no estudo desse triângulo, que foi o Pascal mesmo, né? Triângulo de Pascal. É uma homenagem a esse cidadão aí que estudou bastante essa parte da matemática, que faz parte da análise combinatória, né? Acho que até mais para frente está falando isso. O que não significa que o triângulo foi inventado por ele. Ele estudou muito essa ferramenta. Mas foi ele quem fez um estudo mais aprofundado dessa ferramenta. A partir das propriedades do triângulo de Pascal,
é possível realizar a sua construção de forma lógica. E aí que está a palavra-chave. É lógico, é lógica pura. Então, eu entendendo qual é esse formato, eu consigo descobrir aí várias coisas dentro do triângulo de Pascal. Eu não sofro muito para fazer, por exemplo, A mais B elevado a 10. Eu vou conseguir, sem ter que fazer A mais B multiplicado por A mais B, multiplicado por A mais B, multiplicado por A mais B, isso 10 vezes. Entende? Ia ser uma trabalheira muito grande. Também se destaca a sua relação com combinações estudadas na análise combinatória. Então, olha só, as combinações, o binômio de Newton e o triângulo de Pascal têm uma relação muito, muito próxima mesmo. Você precisa usar alguns artifícios da análise combinatória, das combinações, do binômio de Newton e do triângulo de Pascal, para resolver, por exemplo, uma potência com expoente maior que 3. Tá certo? Os termos do triângulo de Pascal correspondem também a coeficientes binomiais. E, por isso, ele é muito útil para calcularmos qualquer binômio de Newton. Aqui não. Olha só. A construção do triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é produzido a partir do resultado das combinações. Porém, existe um método prático que facilita a forma de construí-lo. A primeira linha e a primeira coluna são contadas como linha 0 e coluna 0. Como eu disse anteriormente, começam no 0. Linha 0 e coluna 0. Linha, coluna. A primeira linha e a primeira coluna são contadas como linha 0 e coluna 0. Podemos usar quantas linhas forem necessárias nessa construção. Logo, o triângulo pode ter infinitas linhas. Isso vai depender, é lógico, do meu expoente. Depende do expoente que eu quero encontrar. A mais B elevado a 20, vou até a linha 20, e assim por diante. O raciocínio para a elaboração das linhas é sempre o mesmo. Veja, aí eu tenho lá linha 0, 0 sobre 0. Linha 1, 1 sobre 0, 1 sobre 1. Por quê? Se eu estou na linha 1, o meu denominador vai parar no 1, só que começa no 0. Então eu já tenho 1 sobre 0 e 1 sobre 1. A linha 2 vai terminar no 2 sobre 2. A linha 3 termina no 3 sobre 3, passando pelo 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2, chegando no 3 sobre 3, 3 sobre 3. N sobre N, no caso, né? A linha 4. 4, ó, o numerador é tudo 4. E eu termino só quando eu tiver 4 sobre 4. A linha 5 só termina no 5 sobre 5. Isso começando no 5 sobre 0, 5 sobre 1, 5 sobre 2, 5 sobre 3, 5 sobre 4, 5 sobre 5. Então, a linha indica o numerador. E indica também a contagem crescente do 0 até o próprio número da linha, né? 5 sobre 5. Não tem como errar, tá certo? A linha 5 termina no 5 sobre 5. A linha 4 termina no 4 sobre 4 e assim por diante. O numerador é o número da linha. Sabemos que os termos do triângulo são combinações. Isso que foi estudado na análise combinatória. Olha aqui, está em azulzinho lá. Aquela fórmula que a gente viu lá no começo. Para a substituição do triângulo de Pascal, por valores numéricos, sabemos que as combinações de um número com 0 e de um número com ele mesmo são sempre iguais a 1. Olha só, as combinações desse número, de um número com 0 ou com ele mesmo, dá sempre 1. Por exemplo, 1 sobre 0 e 1 sobre 1. Ele sobre ele mesmo, né? 2 sobre 0 dá 1. 2 sobre 2 dá 1. Por isso que todas as linhas começam com 1 e terminam com 1. Ela começa com o número sobre 0 e termina no número sobre ele mesmo. Então, sempre que for o número sobre 0 ou o número sobre ele mesmo, vai dar 1.
Por isso que o triângulo de Pascal começa com 1, termina com 1. Ok? Tá aqui, ó. Linha 0 dá 1, linha 1 dá 1, e assim por diante. Até, olha só. Começa com 1 aqui, termina com 1. Já o 2 sobre 1, já é outra história. Eu tenho que usar aquela formulazinha. Tá certo? E assim por diante. Para encontrar os demais, começamos pela linha 2. Já que a linha 0 e a linha 1 já estão completas, a linha 2, na linha 2, para encontrar a combinação de 2 para 1, da linha acima, ou seja, na linha 1, vamos somar o termo acima dele na mesma coluna. E o termo acima dele na coluna anterior. É aquilo que eu falei. Soma dois números, o resultado coloca embaixo. Ok? Conforme a imagem aqui, ó. Ó, a linha 0 vai dar 1, que é 0 sobre 0, né? Linha 0 vai dar 0 sobre 0, que dá 1. Um número sobre ele mesmo sempre vai dar 1. Na linha 1, eu tenho, ó, 1 mais 1, e o resultado eu tenho lá embaixo, que é o 2. Lá embaixo eu vou ter 1 sobre 1 mais 2, aí eu coloco o resultado lá embaixo, que dá 3. Então, a partir da segunda linha, eu já consigo fazer essa soma. Só que quando você tiver uma letra somada com um número, é bom fazer até a linha 3, pelo menos. E a partir da linha 3 você começa a somar. Soma os dois números que estão um do lado do outro, e o resultado vai embaixo do segundo número. Ou se tiver em forma de triângulo completo, embaixo da soma dos dois números, bem no meio, embaixo. Ok? Vamos aqui mais embaixo. Aqui. Vamos direto lá no triângulo. Aqui já tem o resultado. Vamos nesse. Olha aqui. Aqui, esse aqui. Exercício 1 do formulário que vocês têm aí para resolver. Ou tinham, né? Para quem já resolveu. Desenvolvendo o número binomial a seguir, obtemos... Aí eu tenho as alternativas lá, né? Vamos primeiro ver qual é o resultado disso. Eu já sei qual é o resultado, a maioria de vocês já fez também. Isso aqui, gente, ó, desenvolvendo o número binomial a seguir, obtemos... Ah, nossa, número binomial, o que é isso? O número binomial se resolve através da combinação simples. Combinação simples, que é aquela fórmula que eu passei para vocês. N sobre P. N sobre P. Que tem lá o fatorial, ó. N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então é só eu seguir adiante aqui. Vamos lá aqui mais embaixo, olha só. O que eu tenho para resolver é 7 sobre 2, né? O número binomial 7 e 2. Então o que eu vou fazer? 7 fatorial. Alguém pode me falar o que eu vou fazer depois? 7 fatorial sobre... 7? Oi? Fazer a faturação do 7? Só que primeiro eu vou montar do jeito que está aqui na fórmula, aqui em cima, né? Ó. Eu vou montar do jeito aqui, ó. Desse jeito, né? Ó. Eu vou fazer o 7 fatorial. Embaixo, né? Agora embaixo eu faço o quê? O P fatorial, né? Quem é o P? É o 2. Muito bem, é o 2. Então vai ficar 2 fatorial. Aí dentro do parênteses vai ficar o quê? O 5, né? Que é 7 menos 2. Isso. Vai ficar 7 menos 2. Aí fatorial. com o símbolozinho do fatorial. Ótimo. Aí aqui vai ficar o quê? 7 fatorial sobre 2 fatorial. E 7 menos 2, como a Priscila falou, vai dar 5, né? 5 o quê? Fatorial. Ok? Isso para eu saber o quê? Para eu saber até onde eu vou fazer o fatorial do 7, né?
Vamos colocar mais um aqui. Olha só. Então vai ficar assim, né? 7. Vamos fazer o fatorial do 7. Mas eu vou fazer o fatorial do 7 até aonde? Alguém pode me dizer? 5. Até o 5. Até o maior deles dois, né? Então eu vou fazer o fatorial do 7 até o maior dos dois que está lá embaixo. O maior dos dois que está lá embaixo é o 5. Então vai ficar 7 vezes 6. Opa. Vezes 5. 5. Ok. Aqui embaixo eu tenho 2 fatorial. Quanto que é o fatorial de 2? É 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. 2. Olha só, eu posso agora colocar o fatorial aqui em cima, né? Aqui embaixo, aliás, o fatorial de 5. Eu não preciso fazer o fatorial de 5 porque eu tenho 5 lá em cima, né? Fatorial, olha só. O que vai acontecer aqui agora? A partir daqui acontece o quê? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, 2 vezes sobre, né? 2 vezes 5 fatorial. O que eu posso fazer aqui? Cortar o 5? Pode cortar. Posso cortar. Muito bem. Ao invés de cortar, eu vou apagar. Vou apagar o 5. Tudo bem? Opa. Beleza. Tudo. Ó, vou apagar o 5 aqui embaixo e vou apagar o 5 lá em cima. Cancelei lá. Um cancela o outro, né? Até porque o número de cima dividido pelo número igualzinho a ele lá embaixo vai dar 1, né? Então agora eu vou ter o que eu tenho aqui. 7 vezes 6, que dá 2. 2. 42. Dividido por 2, 21. 21. Muito bem. Vamos colocar do jeitinho que precisa ser aqui. Então eu vou ter lá em cima 42. Mas eu posso simplificar mais que isso ainda, né? Ó, 42 dividido por 2. Posso simplificar mais que isso? Pode sim. Dá 21, né? Olha só, se você pegar, já que o 6 e o 2 são pares, você poderia dividir o 6 aqui em cima por 2, que daria 3. E o 7 vezes 3 dá 21 já. Tudo bem? Mas desse jeito está ótimo. 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21. Isso aqui está na alternativa. Alguém lembra? Eu acho que é C, não lembro. Vamos ver aqui, ó. Eu não lembro, não. Alternativa B. C, não B, né? É Ó, B, é B. alternativa B. B de bosque. Muito bem. B de bosque. Vamos voltar lá. Vamos para o exercício 2. Olha só. Isso aqui, gente, é uma combinação simples. Então, resolver o número binomial dessa forma aqui é nada mais, nada menos de que usar a fórmula da combinação simples, que é essa que a gente acabou de usar. Então, não tem segredo. Então, quando você tiver formado o seu triângulo de Pascal, lá em cima, ó, se você não lembrar de alguns macetezinhos que tem, o que você vai fazer? Você vai fazer essa formulazinha aí, da combinação simples. Por exemplo, você vai formar ele aqui, né? Ó. Cadê, meu Deus? Ó, 0 sobre 0, 1 sobre 0, em seguida 1 sobre 1. Ó, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Todos eles você usa aquela formulazinha lá. Claro que tem os macetezinhos, né? Ó. Toda linha começa com 0 e termina com 1. Então, ó, aqui dá 1, aqui dá 1 e 1. Olha aqui, ó, 2 sobre 0 e 2 sobre 2 dá 1. E assim por diante. Olha só esse do meio aqui, ó. Ó, 2 sobre 0 dá 1, certo?
Lá na ponta, 2 sobre 2 também dá 1. E aqui, ó, quando o 2 sobre 1, quando o número de baixo for 1 a menos que o de cima, isso mesmo. Quando o número de baixo for 1 a menos que o de cima, o resultado é o de cima. Então, 2 sobre 1 dá 2. Aqui, ó, 3 sobre 2 dá 3. 4 sobre 3, 4 sobre 3. 3 é 1 a menos que o de cima, não é? Dá 4. Então dá o de cima. Quando o de baixo for 1 a menos que o de cima, o resultado é o de cima. Quando o de baixo for 0, dá 1. Quando o de baixo e o de cima forem iguais, dá 1. E aí você pode já reduzir um pouco as contas que você deve fazer. Tudo bem? Vamos lá. Então vamos no exercício 2. Alguma pergunta até agora? Não, né? Tudo bem. Acho que não. Vamos parar nesse aqui. Ó, esse triângulozinho roxo aqui, em homenagem ao... Esqueci a homenagem que eu ia fazer. Em homenagem àquele bicho roxo lá que aparecia na televisão lá em infância lá. Como é que é o nome dele? Isso é roxo, professor? Não é roxo, não? É Lilás? vinho. Sei lá. Depende do, Pra mim depende tá do ponto de vermelho. vista, né? Vermelho vermelho? cortou, mano. É mesmo, né? No celular aqui, ó, que eu tô com o celular ligado também, tá vermelho. Mas no meu computador, E tá rosa. tá lilás, um rosa meio sem vergonha. Tá bom, vai. Deixa pra lá. Então nem vou fazer mais a homenagem que eu ia fazer. Tudo bem, pessoal. Olha só. Olha o exercício que a gente tem para resolver. O desenvolvimento da potência a seguir. Então eu tenho uma potência, eu tenho uma soma de dois termos elevado a um expoente n, e nesse caso, o meu n é 6. Tá? Eu já coloquei alguns números aqui, ó. 1 mais 6, mais 15, mais 20, mais 15, mais 6, mais 1. E de onde que vem esses números? Eles vêm do triângulo de Pascal. Por quê? Você vai montar o seu triângulo de Pascal da linha 0 até a linha 6. Por que a linha 6? Porque o expoente que você tem para resolver aqui, ó, A mais B, tem expoente 6. Então você vai fazer da linha 0 até a linha 6 no triângulo de Pascal. E aí você vai descobrir quais são esses números, ó. Na linha 6 vai Professor. aparecer esses números aqui, ó. 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Oi? Quem falou? Assim, oi, o Daniel. Eu queria saber Pode se, falar, por Dani. exemplo, A mais B elevado a 14, por exemplo. Aí eu tenho que fazer todo o triângulo de Pascal, ou eu posso Até a linha utilizar 14. isso, até a 14, ou eu posso utilizar aquela fraçãozinha que o senhor coloca, por exemplo, 14 sobre 0, 14 sobre 1. Então, Daniel, mas só que para você, para você fazer essa linha, esse expoente, isso que você falou, isso é para você chegar nos resultados dos números do triângulo de Pascal, entendeu? Se você fizer isso que você está falando até a linha 3, pelo menos, o resto é só soma. Por exemplo, você faz a linha 1, a linha 0, perdão, você faz a linha 0, cadê? Deixa eu achar aqui. Você faz a linha 0, a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Aí depois você não precisa sofrer mais. Ó, você vai fazer aqui, né? 0 sobre 0, 0 sobre 1 sobre 0, 1 sobre 1 e assim por diante. Você vai fazer. O seu N e o seu P vão mudar, é lógico. E aí você vai ter algumas continhas a mais para fazer. Você chegando na linha 3, você já tem certeza de quais serão os seus números a serem somados. E aí você faz só a soma, não precisa fazer isso até a linha 14. Fazer essas fraçõezinhas aqui até a linha 14. Porque depois que você fizer essas fraçõezinhas, Daniel, o que você vai ter que fazer? Usar a fórmula ou as propriedades, sei lá, aliás, né? Você vai usar a fórmula e as propriedades para quê? Para saber 0 sobre 0 dá quanto? 1 sobre 0 dá quanto? Ou 14 sobre 0 dá quanto? Entendeu? 14 sobre 14 dá quanto?
Entende? Então, veja bem, ó. Você vai usar isso para Entendi. qualquer expoente que você quiser. Você vai fazer do zero, aqui, ó, começa na linha 0 até a linha 14. O primeiro dá 1 e o último dá 1, porque o primeiro vai dar 14, na linha 14 você falou, né? Ó, vai ser 14 sobre 0. 14 sobre 0, sempre que o de baixo for 0, o resultado dá 1. E o último número dessa linha 14 vai ser 14 sobre 14. Sempre que o de cima e o de baixo são iguais, o resultado dá 1. Agora, os do meio, os que estão no meio aí, né, até chegar no 14, 14 sobre 1, 14 sobre 2, 14 sobre 3, 14 sobre 4, até chegar no 14 sobre 13. Aliás, o 14 sobre 13 dá 14, né? Porque quando o de baixo é 1 a menos que o de cima, o resultado é o de cima, que nem eu falei agora há pouco. Aí você vai ter que fazer todos os outros, entendeu? Usando essa fórmula aí. Mas, Ah, se entendi. você, se você chegar na linha 3, você já definiu quais serão os números que deverão ser somados para chegar nas próximas linhas. Então, a partir da linha 3, Fica da mais linha 3 fácil. em diante, você já começa a somar, fazer aquela somazinha que eu falei agora há pouco, aquela somazinha que ajuda pra caramba. Aqui, ó. Chegou da linha 3, você já fez a distributiva que determina quais serão os números que serão somados a partir daqui. Né, ó? Aí você soma 3 mais 3 que dá 6, 3 mais 1 que dá 4 e assim por diante. Você não precisa fazer a fórmulazinha lá da combinação simples em todos aqueles parênteses, entendeu? Todas as fraçõezinhas. Você já pode ir somando. É o que a gente vai fazer agora no nosso expoente 6. Vamos chegar lá no expoente 6. No nosso triângulo de Pascal rosa, vermelho, lilás. Beleza, professor. Rosa, É que eu não tinha rosa, entendido isso. vermelho e lilás, porque você entendeu, Danielzinho? Olha só aqui, ó. Agora sim. Linha 1, linha 2, linha 3. Ó, a partir da linha 3, não, aqui é a linha 2 ainda. A partir dessa linha 3 aqui, ó, que é o cubo, a partir do expoente cubo, que eu faço lá, usando a formulazinha e tudo mais e tal, a partir daqui eu já consigo somar os números, ó. Se eu pegar esse 1 e somar com esse 3, o de baixo tem que dar quanto? 4. 1 com 3. Exatamente. Se eu pegar o 3 mais 3, o de baixo dá 6. 6. Se eu pegar 3 mais 1, dá 4. Lembrando que aí eu completo com 1, né? Ó. Então eu ponho 1 na frente e 1 no final. E os outros eu vou somando, ó. Ó, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. A linha 5 lá de baixo, olha só que legal. A linha 5, ó. Coloca umzinho na frente e soma os dois que estão lá acima. 1 mais 4, 5. Se você preferir, soma primeiro. Soma primeiro. Sem colocar um no começo nem um no final. Soma primeiro, aí depois, chegou lá nos seus resultados, coloca um no começo, um no final, já era. Então tá, ó, aqui eu tenho linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Eu não quero a linha 6, então é só chegar aqui e fazer a linha 6 aqui embaixo. Ó. Opa. Vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui o cursor bem aqui embaixo. O resultado que vai aqui embaixo, e isso serve quando você for fazer o A mais B elevado a 14, Dani, e para todos vocês. Ah, se você quiser a linha 8, como você está na linha 5, você vai fazer a linha 6, linha 7, depois a linha 8, que é a que você quer. Para saber o quê? Quais são os seus coeficientes, quais são os números que você vai usar lá na frente do A e do B, ou do X e do Y, a letra não importa, certo? São os coeficientes das letras que você vai ter no desenvolvimento do seu produto. Vamos lá. Quanto dá 1 mais 5? 6. 6. Tá lá. Tá pequeno ou tá grande? Tá dando para ver aí? Tá ótimo. Aumentei um pouquinho aqui. Ó, 1 mais 5, 6. Aí, em seguida,
Ó o cursor aí. Quem que eu tenho agora? Lá em cima eu tenho 5 mais 10. 10, que dá 15. 15. 15. Olha só, tá embaixo, bem baixinho. Deixa eu puxar umzinho para cá. Isso. Aqui, opa. Tá dando para chegar direitinho, né? Agora aqui, opa. Eu tenho 10 mais 10, que dá 20. 20. Aqui vai dar 1. 15 de novo. não. É 15. Depois que é Onde 1. está o cursor aqui, ó? 10 mais 5, 15. 15. 15. Aqui ainda eu tenho 5 mais 1, que dá 6. 6. Ó, se você reparar, olha que interessante. 6, 15. E do outro lado eu tenho 6 e 15. Claro que na ordem inversa. E no meio eu tenho 20. Ó, 6, 15 e 20. 6, 15 e 20. 15 e 6. Os dois números iguais nas pontas e no meio eu tenho 20. Uma coisa interessante a ser observada. Isso aqui começa com 1. Vamos colocar aqui, ó. Então depois que você fizer isso, ó, 1 no começo, 1 no e final. 1 no final. No Todas final. as linhas começam com 1 e terminam com 1. Por que começa com 1, professor? Porque começa com um denominador zero. Tudo que tiver denominador zero vai dar 1. E termina com o quê? Com o numerador e denominador igual, que é, nesse caso, 6 sobre 6, que vai dar também 1. Então, por isso que começa com 1 e termina com 1. Começa com 1 porque o denominador é zero, termina com 1 porque numerador e denominador são iguais. Termina com 1. Beleza? Então, ó, 1, 6, 15. 1, 6, 15, 20. 15, 6, 1. O 1, 6 e o 15 está dos dois lados e no meio tem o 20. Aí vamos lá embaixo. Aqui, ó, 1, 6, 15, 20. E aqui eu tenho 1, 6, 15, agora só que na ordem inversa, né? 15, 6, 1. Ah, professor, vai funcionar assim para qualquer um? Vai funcionar assim se for A mais B elevado a 14? Vai. Vai começar com 1, vai terminar com 1, e você pode somar os que estão entre esses números. Você somar, cada par de número que você somar, o resultado vai embaixo. E aí você chega nos seus coeficientes. Tá certo? Quais são as letras que eu tenho? A e B, não é isso? Olha só que interessante. O A, que é a primeira letra, que é o primeiro termo, ele vai começar do maior expoente que eu tenho, que nesse caso é o 6, e vai diminuindo até o expoente 0. Tá certo? Alguma coisa elevada a 0, ou seja, qualquer coisa elevada a 0 dá quanto? Quanto? Dá 1 ou 0? Qualquer coisa com expoente 0 dá 1. 1, isso. Qualquer coisa com expoente 0 dá 1. Então, olha só. Eu começo o A. Começa com o expoente 6 e vai descendo até o expoente 0. Já a letra B começa no 0 e vai aumentando até o 6. Ou seja, a primeira letra começa no 6 e diminui para o 0. É decrescente. A letra B começa no 0 e vai aumentando até o 6. Então é simples. A primeira letra diminui. Então, vai do expoente até o 0. A letra B vai do 0 e vai subindo até o 6. Uma decresce, uma diminui e a outra aumenta o expoente. Tá claro? Então o A começa com o expoente 6. Vamos colocar só o A aqui, ó. Aqui vai um A,
Aqui vai outro A. Aqui vai outro A. Todos eles têm A e B. Vamos colocar só o A. Olha só. A. Um A aqui. Outro A aqui. E outro A aqui. Vamos chegar aqui um pouquinho mais para cá. Olha que interessante. Você pode fazer isso, na hora que você estiver fazendo, gente, você fizer isso no lápis aí, ó, fica até mais fácil. Coloca um A para cada um. Nem todos eles vão permanecer. Por quê? Olha só. Qual é o expoente que eu vou colocar aqui? 6. Ótimo. 6. Aqui, qual é o expoente que eu vou colocar? 5. 5. Aqui, 4. 4. Aqui, 3. 3. Aqui, 2. 2. Aqui, 1. A elevado a 1. 1 precisa aparecer? Não. Não necessariamente. Mas eu vou colocar 1 aqui só para ilustrar, tá ok? Quando tiver expoente 1, o expoente 1 não aparece. E A elevado a 1. Oh, perdão. Aqui já é A elevado a 1. Eu não coloquei elevado. Perdão. Deixa eu mudar aqui. A elevado a 1. E aqui seria A elevado a 0. 0. A elevado a 0 dá quanto? 1. Precisa aparecer 1 aqui? Seria 1 vezes 1, né? Aí vai O A elevado a 0 nem precisa colocar. Eu coloco só até o A elevado a 1. E esse elevado a 1 eu nem preciso colocar também. Eu preciso só coloco o A, porque ele mesmo já é a unidade dele próprio, né? A elevado a 1 é A. Tá ok? Mas eu vou deixar o A elevado a 1 ali. Tá ok? Então aqui, ó, no último termo já não tem o A, porque é A elevado a 0. A elevado a 0 dá 1. E se eu multiplicar 1 por esse 1 que já está ali, dá 1. Ou seja, aquele ponto que estiver ali. Tá certo? Agora olha só o B. Vamos colocar o B agora. B. O B é o contrário do A. Se eu comecei o A do 6 e fui decrescendo até o 0, o B vai começar ao contrário disso. Vai começar no 0 e vai começar a aumentar. Vai crescer. Muito bem. Então, esse primeiro B é B elevado a 0. B 6. elevado a 0. B elevado a 0 verdade. é o inverso agora, né? Eu fui decrescendo o A. Confundi. Agora o B ele vai crescendo. Se o A foi do 6 ao 0, o B vai do 0 ao 6. Então, ó, B elevado a 0 precisa? Não. Não. Não precisa aparecer. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, para caber todo mundo. O B aqui vai ser B elevado a 1. elevado a 1. O 1 precisa aparecer? Não. Não necessariamente. Mas como eu coloquei no A, eu vou colocar nele também, tudo bem? Então, se esse B é B elevado a 1, esse B aqui é B elevado ao 2. A cubo. quadrado, né? B ao quadrado. O primeiro era 0, o segundo era B elevado a 1, esse aqui é o B elevado ao quadrado. Agora sim, é B ao cubo. Certo? Me corrija aí. B ao cubo. O próximo é B a quanto? Quarta. B a quarta, tá aumentando, né? B elevado a quarta. Isso não demora, tá? Você, na hora que você for fazer isso no lápis, você coloca lá todo mundo com A. Claro que o 0 nem precisa, né? Você vai colocar 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O 0 nem aparece lá, a letra, né? Então, ó, estamos aqui ó, com B elevado a quarta.
O próximo é B elevado a B elevado a A quinta. aumentando, B elevado a quinta. E o último, e não menos importante, é o B elevado a Sexta. sexta potência. Então, repara o seguinte. Sai fora daqui, Ana Maria Braga. Ó, deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui. Aí, pronto. Coube todo mundo. Ó, a primeira letra vai do expoente que está constando no exercício até o expoente zero. A segunda letra faz o contrário, vai do 0 ao 6. Então, a primeira letra decresce o expoente e a segunda letra aumenta o expoente. Simples. Se você reparar, tem outro detalhe. A primeira letra fica no primeiro termo, elevado ao expoente do exercício. Ó. A elevado a 6. E a segunda letra também fica sozinha lá no último termo, também elevada ao expoente do exercício. Então, se você também quiser colocar isso, pra você lembrar, ó, o primeiro fica com A6 e o último fica com B elevado a 6. E aí, do A elevado a 6, você vai decrescendo. E do B elevado a 6, você vai decrescendo, mas do final para o começo lá, né? Tudo bem? Alguma pergunta? Não. Se você for fazer a 14, Daniel, A mais B elevado a 14, você vai fazer lá o triângulo de Pascal. Não precisa fazer todas as fraçõezinhas, né? Usando a fórmula da combinação simples. Basta ir somando, né? Um mais o outro, coloca o resultado embaixo. Um mais o outro, coloca o resultado embaixo. Assim por diante. Até chegar na linha 14. E aí você vai saber quais são esses expoentes, esses coeficientes aqui, ó. No caso que foi 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. No seu caso, vai dar um expoente muito maior, é lógico. Mas, enfim, essa é melhor do que você multiplicar. Já pensou você ter que multiplicar A mais B 14 vezes? A mais B, tanto. O resultado multiplicado por A mais B. O resultado que deu, multiplicado por A mais B de novo. O resultado que deu, multiplicado por A mais B de novo. Imagina você fazer isso 14 vezes. Não vai dar um trabalhão? Então, esse triângulo de Pascal, junto com o binômio de Newton, junto com a combinação simples, serve para que você faça isso de uma forma mais rápida, vamos dizer assim. Só que você tem que dominar a produção do triângulo de Pascal aí, tá ok? Alguma pergunta, pessoal? Não, professor. Não, Agora eu também. consegui entender. Muito bom. Eu vou copiar e colar isso aqui lá no chat. Aqui está. Só responder. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês, meu povo, minha pova. Muito bom encontrar vocês. Agradeço a presença. Se tiver alguma dúvida dessa matéria, pode chamar, tá ok? Pode me perguntar. Para quem ainda não fez o formulário, vai lá e faz. Realiza a conta bonitinho, mesmo que você tenha assistido aqui o vídeo, tá? Não coloca só o resultado ruim, não. Faz a conta. Tenta entender o que aconteceu. Se não entender, pergunta, me chama, me liga, comunique, ok? Um abraço para vocês. Eu vou parar aqui a gravação. Obrigado pela presença. Respondam aí o formulário que está no chat, tá?